Vamos lá, né? Começando a falar aqui sobre a NR01. NR01 que teve a sua publicação no dia 8 de julho de 78 e a última atualização no dia 30 de julho de 2019. Essa norma, ela trata sobre as disposições gerais, né? Estabelece o campo de aplicação, os termos e as definições comuns, né? As NRs. E essa NR no dia 30 de julho, como atualização, teve a inclusão da parte de treinamentos ao seu conteúdo, treinamentos e a parte de EAD também, envolvida na parte de treinamentos, né, como anexo, no caso o anexo 2. Ela fala também sobre questões de direitos e deveres, a prestação de informação digital de digitalização de documentos, que é uma modernização aí da ANT, né? Fala também sobre o tratamento diferenciado ao microempreendedor individual, né? O MEI, a microempresa e a empresa de pequeno porte, que no caso, essas empresas de grau de risco 1 e 2, que declarem, né, as informações digitais na forma do subitem 1.5.1, esse subitem 1.5.1, ele fala o seguinte: as organizações devem prestar informações de segurança e saúde no trabalho em formato digital, conforme aprovado pela STRAB, né? Ouvida a SIT. Então é o seguinte: essas empresas elas não ficam obrigadas à elaboração do PPRA e no caso de não possuírem riscos químicos, físicos e biológicos, ok? E também ficam desobrigadas, né, de apresentar o PCMSO, ok? Só que fica aqui como uma observação que essas desobrigações, né, não desobriga a empresa de realizar os exames médicos e a emissão do atestado de saúde ocupacional, o ASO, ok? O não cumprimento das disposições legais e regulamentares sobre a segurança e saúde do trabalho poderá acarretar a aplicação de penalidades previstas nas legislações pertinentes. Isso aí falando um pouquinho sobre a NR01, né? Agora eu vou falar sobre a NR02, que fala sobre inspeção prévia. No caso, essa NR foi revogada, né, na mesma data de autorização da NR01, mas ela tratava sobre questão de inspeção prévia, né, no caso, todo estabelecimento, antes de iniciar as atividades, deveria solicitar a aprovação das suas instalações ao órgão regional. E aí, a partir disso, era emitido a liberação, né, para, no caso, o estabelecimento ficar liberado o funcionamento. A NR3 fala sobre embargos e interdições, né, que basicamente estabelece diretrizes para a caracterização do grave e iminente risco e os requisitos técnicos objetivos do embargo e interdição. Considera-se grave e iminente risco toda condição ou situação de trabalho que possa causar acidente ou doença com lesão grave ao trabalhador. A caracterização do grave e iminente risco deve considerar a consequência como o resultado ou o resultado potencial esperado de um evento, conforme a tabela registrada na NR. A probabilidade como a chance de um resultado ocorrer ou estar ocorrendo também é caracterizada conforme a tabela que consta na NR. Ok? Os requisitos de embargo e interdição, no caso, são passíveis de embargo ou interdição a obra, a atividade, a máquina ou equipamento, o setor, qualquer um, que constatar a existência de excesso de risco extremo. Excesso de risco, existência de excesso de risco extremo, tá certo? São passíveis de embargo ou interdição a obra, atividade, né, conforme falado anteriormente,
as circunstâncias do caso específico quando o auditor fiscal do trabalho constatar a existência de excesso de risco substancial. A metodologia de avaliação quantitativa prevista nessa norma possui finalidade específica de caracterização de situação de grave e iminente risco pelo auditor fiscal do trabalho, não se constituindo metodologia padronizada para gestão de risco pelo empregador. Fica dispensado o uso de metodologia prevista nessa norma para imposição de medida de embargo ou interdição quando constatada condição ou situação definida como grave e iminente risco nas normas regulamentadoras. O embargo e a interdição são medidas de proteção emergencial à segurança e à saúde do trabalhador. Isso não se caracteriza como medida punitiva. Tá ok? Esse foi só um pequeno resumo, né? Porque o tempo é curto, não dá para falar muito. E é isso aí. Obrigado.